Olá, meus irmãos, meu nome é Wagner e você está aqui no canal Remanescente. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Remanescente. Estamos aqui para esse que é o segundo episódio desta série sobre conversão. É uma série diferente, né? Aqui não é pregação, a gente vai trazer testemunhos de vida de pessoas que têm o coração próximo de Deus. Para ver se a conversão dessa pessoa, se o testemunho dessa pessoa possa tocar no seu coração. Hoje eu quero trazer aqui uma pessoa muito querida, empenhada na obra do Senhor. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele conte assim um pouco do testemunho para vocês, tá? Hoje eu vou trazer o pastor Damásio, vai chegar com a gente aqui agora, pastor Damásio. Seja bem-vindo, pastor. Como é que tá? Tudo bem? Então, pastor, eu tava falando com o pessoal aqui, sabe? A gente é tão empolgado em pregar mensagem, trazer sobre profecia e um monte de coisa. E as pessoas gostam de ouvir testemunho de vida, né? Conhecer as pessoas, conhecer o ministério, como que Deus toca no coração. Então, nossa, trazer você aqui com a gente é uma alegria, primeiramente, porque eu já acompanho o teu trabalho, né? Obrigado. Eu acredito que eu sou um fruto do teu trabalho, mesmo que indiretamente. Lógico que o teu trabalho alcançou uma pessoa, que alcança outra, e essa transmite e chegou a mim. Olha só que maravilha. Benção. E aí agora vai chegar em outros corações. Então, o forte do evangelho é que a nossa conversão, o nosso testemunho de vida transforme, né? Muitas vezes a gente procura um misticismo, procuramos a letra. O evangelho é mais simples, né, pastor? O evangelho é muito mais simples do que a pessoa espera. Simplesmente consiste em comunhão, em proximidade com Deus, em amar o próximo, né? Então, eu estou muito radiante. Né? Obra divina. Só que hoje eu não vim falar de mim e nem palestrar. Hoje você é o convidado especial. Então, pastor, por favor, já se apresenta aí para os irmãos. Diga aí a sua cidade, a sua idade, se quiser falar, entendeu? Sim. Aonde congrega, o teu ministério. Conta um pouco para nós aí. Quem é o pastor Damásio? A paz de Cristo, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Damásio e eu me converti, eu vou falar depois da minha conversão, mas eu me converti há exatos 30 anos. Nossa. 30 anos. Eu era um rapazinho de 23 para 24 anos. Um jovenzinho perdido no mundo. Gostava de pagode. Vê só, né? Gostava de ficar na roda de pagode tomando cerveja. Essa era a vida daquele jovem, né? Trabalhava e tinha uma vida perdida, um coração duro. Eu acho que o grande diferencial da minha conversão é que eu era completamente ateu. Uhum. Eu era completamente ateu. Eu não acreditava em nada. Nem Deus, nem diabo, nem Jesus, nada. Nem para um lado, nem para o outro. Nenhuma crença, nenhuma seita. Não seguia nada. Eu era avesso a cristão. Detestava crente. Já começo falando. Eu detestava crente, achava um povo ridículo, manipulados, né, e tudo mais. Então, há 30 anos atrás, eu me converti, hoje eu estou com 54, e nesses 30 anos, né, o Senhor me preparou desde o começo. Uhum. Eu me apaixonei por Cristo, Cristo me amou e eu amei de volta, e o nosso Deus e Pai, e me entreguei à evangelização no começo da caminhada. Essa voz de taquara rachada que eu tenho hoje aqui, rouca. É de tanto falar, eu acredito. Mas no começo era um pouquinho mais afinada. Então, quando eu me converti, eu cantava na igreja, por incrível que pareça. Olha só. Eu entrei na escala de cantor da igreja, cantava no coral da igreja. Eu queria servir a Jesus. Amém. Então, lá atrás, né, o Senhor foi me chamando, me preparando e me colocou no cenário teológico. Eu quis aprender mais da palavra. Um detalhe aqui, eu já nasci de novo com muita fome da palavra. Logo cedo comprei uma Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo anotada.
É uma boa Bíblia de estudo. E é milenarista, que me ajudou bastante. Então, sempre gostei de estudar, li a palavra em 1 ano e pouco, já tinha lido ela toda e comecei a reler. Muita fome, muita sede de conhecer a palavra. Então, o Senhor me colocou no seminário teológico e no meio desse seminário teológico me tirou no finalzinho para contar a história, porque isso é um detalhe importante do ministério, e me levou para a visão do reino. Mas tudo conduzido por Deus. Tudo conduzido por Deus. Agora, daqui a pouco, eu falo como é que foi a conversão, né? Sim, sim. Não, e qual é a cidade que qual é a cidade que o senhor aí... Eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema aqui, nascido perto do Meia, bairro famoso aqui do norte do Rio de Janeiro. E governa, pastoreia uma igreja, né, pastor? Exatamente. E eu hoje, né, eu me localizo, a minha casa é em Jacarepaguá, onde também tem, né, no mesmo bairro, o santuário onde nós nos reunimos. Um salão alugado, né? Sobrado. Sim. O nosso ministério fica aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Basicamente, aí, já dei uma introduçãozinha. Sim. Mas vamos lá, vamos para então vamos lá. Agora sim. Vamos tentar tratar aqui, então, da sua história na caminhada cristã. Tá, você já falou aí que você era completamente ateu. 100%. E quando que você conheceu a Jesus? Pô, 33 anos atrás, é muito tempo. Como que era a igreja naquela época? Como que você... vai ser legal falar isso. Como que você se encontra naquele momento de um mundo completamente diferente de hoje, para começar, né? Muito diferente. E de uma hora para outra, aquele rapaz ateu vira cristão. Como que é isso? Explica aí pra gente, por favor. Eu vou explicar. Há 30 anos, não faz 33, não, faz 30 anos atrás, exato. A minha profissão, a minha formação profissional é desenhista. Sou desenhista. Desde moleque, desde que tinha 6 anos de idade, comecei a rabiscar e não parei mais. Então, passei algumas empresas trabalhando profissionalmente na área de propaganda. Já novo, com 19 anos, 20 anos, já estava dentro de uma agência de propaganda, nos idos dos anos 90, por aí. E eu era desenhista. Depois mudei da agência, fui demitido por causa da minha empáfia. Eu era um camarada muito rigoroso com o que é certo e o que é errado, radical mesmo. E acabei sendo demitido. Depois de ter entrado lá, fui, né, numa porta maravilhosa, mas eu mesmo me coloquei para fora. Essa minha intempéria, essa personalidade mais forte. Enfim, aí fui trabalhar na área de serigrafia, estampa de camiseta com um amigo, e depois fui parar numa confecção famosa aqui do Rio de Janeiro, de alta costura, Yes Brasil. Na época era muito famosa aqui no Rio de Janeiro. E fui trabalhar com outros 3 desenhistas e mais 3 estilistas. Os estilistas criavam as estampas, né, das roupas e eu traduzia. Enfim, essa é a minha trajetória profissional. Quando estava nesse lugar, me chegou um convite conhecido para ir numa editora evangélica. Olha só! Começa por aí. E essa editora evangélica ali em Cavalcante, aqui, hoje ela já é fechada, era um galpão enorme, uma estrutura enorme aqui em Cavalcante, era da Igreja Batista, que produzia todo o material da Igreja Batista, a JUERP, Junta de Publicação Batista. Enfim, e eu fui para lá sem querer ir, mas onde eu estava trabalhando ganhava pouco, não estava ganhando o suficiente, no que eu achava adequado. Falei, vou fazer essa entrevista lá, não gosto de crente, tinha uma raiva que me doía de crente. Para você ter uma noção, eu morava numa vila onde em cima da minha casa tinha uma outra casa e tinha um irmão cristão. E ele era segurança. E na igreja ele tocava, não sei se era tuba, saxofone, um negócio para dentro. Ele começava a tocar, treinando lá, na casa dele, me perturbava embaixo. Eu pegava meus LP, na época era LP, de rock, bem pesado, e botava nas alturas. Para contrariar. Para contrariar o crente.
aqueles rock pesados, cheio de palavrão, do Titãs, outras coisas mais, para contrariar o crente. Eu tinha raiva de crente. E aí, ironicamente, a vontade de Deus era que isso acontecesse. Eu fui parar dentro de uma empresa evangélica que publica as revistas da escola dominical da Igreja Batista. Só que eu entrei lá, ateu, da noite, virava às vezes à noite no bar, bebendo com os colegas, não tinha nada a ver com o perfil de crente. E levei para fazer a entrevista de entrada lá, para poder ver meus desenhos, eu levei uma revista que eu mesmo produzi, científica, cheia de palavrão e mulher nua. Nossa! Eu estava sabotando a minha entrada no lugar evangélico. Imagina você chegar numa entrevista com um material perverso desse, cheio de palavrão, cheio de coisa errada. No fundo, eu não queria entrar ali, ok? Mas Deus queria que eu entrasse. E aí, dessa maneira, a diretora de arte da época me aceitou assim mesmo. Já tinham 10 desenhistas naquele setor, não cabia mais um. Eu fui empurrado por Deus lá para dentro, porque não tinha mais espaço. Olha e só. aí, eu não tinha nenhuma mesa para eu desenhar. Eu tinha que desenhar na mesa dos outros. Foi só Deus forçando a barra comigo. Sempre. Esse homem duro. Esse homem duro. E aí acabei entrando na Juerp, porque tinha um salário melhor, um salário bem favorável. E aí entrou o meu dilema. Eu era um homem ímpio, cercado de crente por todos os lados. Rapaz. Era um jovem ímpio, cercado de crente por todos os lados. Detestava crente. Eu falava muito palavrão na época. A cada 10 palavras, 6 eram palavrão ou gíria. Apesar de eu ter uma certa cultura de vocabulário, meu vocabulário sempre foi muito bom. Mas eu gostava de falar palavrão e gíria. Imagino que era ficar lá no meio dos crentes, não podia falar palavrão. Num ambiente que não dava espaço para isso, eu ficava represado ali. Então, eu entrei assim, de maneira absurda. Não era para aceitar um homem ímpio desse lá para desenhar a Bíblia. E aí veio o desafio. Eu tinha que, profissionalmente, agora, desenhar passagens da Bíblia para a escola bíblica dominical dos batistas. E eu estava acostumado a desenhar qualquer coisa, menos Bíblia. Imagina. E aí veio o desafio. Eu tinha que ler um livro preto, chamado Livro Preto, o bendito Livro Preto. Para desenhar. Para desenhar? Porque como é que vai desenhar a passagem? E um roteiro, diz assim, Jesus no Getsemane com Judas. Eu não fazia a menor ideia de como é que era isso. Lá tinha um acervo de material de apoio, ilustrações e outras coisas, de outras publicações bem grande. E eu tinha que ler a passagem bíblica e transformar aquilo num desenho aceitável para o meio evangélico. Só que um homem ímpio, perdido, colocaram como se tivesse colocado o homem errado lá naquele setor. Não era, pastor, era o homem certo. Precisava estar lá. Deus sabe o que está fazendo. E aí foi um desafio, porque eu não queria ler, nem ler o livro preto, mas obrigado a ler as passagens. E vai se cumprir em mim aquilo que diz a palavra, né? E conhecereis a verdade te libertará. Os meus colegas de trabalho eram 10 desenhistas, tudo evangélico. Tinha um pastor, que é hoje falecido, eu reputo ele como meu pai na fé, meu obstetra da fé, que me fez nascer de novo. E eles faziam um ritual antes de começar a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, juntava todo mundo numa roda, dava as mãos e orava. Aquele setor era assim. Agora, imagina um camarada ateu, ímpio, no meio da roda dos crentes, para começar a trabalhar. No começo, eu nem fechava os olhos. Eles oravam de olhos fechados, eu ficava de olho aberto olhando para a cara deles. Isso no começo. Imagina. Com o passar do tempo, que vai se familiarizando com aquele povo, aí comecei a fechar os olhos. Aí levaram alguns meses. E assim foi evoluindo. Os colegas me chamavam para ir para suas igrejas, vai ter uma cantata lá, sempre um chamariz, assim, uma coisa bonita. E eu tentava ir naquilo que eu achasse conveniente. E eles orando por mim, todos eles querendo que eu me convertesse. Sabiam que eu era ímpio. Um detalhe, o pessoal que tentava me evangelizar saía chorando, porque eu dava tanto coice.
Sério? Eu era o cara errado para estar ali. Eu dava tanto coisa, a pessoa saia chorando, não conseguia me evangelizar. Para você ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, depois que eu me converti, os colegas disseram que iam me juntar no banheiro e me dar uma coça no banheiro. Os homens Tá, eles fizeram ou disseram que iam fazer? disseram, não chegaram a fazer. Não chegaram a fazer. Olha como é que eu era difícil. Estavam doidos para me pegar no banheiro e me dar uma coça. Porque eu dava patada em todo mundo que tentasse me evangelizar. Não aceitava. Isso daí, em quanto tempo lá dentro? Quanto tempo lá dentro? Oi? Quanto tempo você ficou lá até ouvir a mensagem e aceitar? Não se converter, aceitar. Eu aceitava os convites. Aí eu fui numa igreja, do colega, do outro, do pastor, que foi meu pai da fé. E a igreja dele era no alto do morro. Era perigoso. Bandidos entravam no santuário para ouvir armados o culto. Imagina. Era assim. Uma vez ele era um homem muito fervoroso de fé. Ele orou sobre um marginal, um jovem, e falou assim: Damásio, você quer ver o poder de Deus? Colocou a mão na cabeça daquele jovem que estava com uma pistola na cintura e começou a orar. Aquele jovem foi às lágrimas. E eu durão ali do lado dele, só olhando e não entendendo nada e não aceitando nada daquilo. Eu era muito duro. Duro demais. Então, mais do que vocês possam imaginar. Então me explica aqui agora. Como que Deus transformou esse coração duro? Diz para nós. Água mole em pedra dura. A água do tanto bate, até que fura. Os colegas me davam, às vezes no setor de trabalho, colocavam louvor o tempo todo de trabalho. Às vezes eu gostava muito. Quando eu falava assim, eu gostei de tal louvor, no dia seguinte eles me davam uma fita cassete com louvor. Entendi. Eles ficavam investindo em mim, me convidando, falando, mas o coração era muito duro. Eu não acreditava em nada, nem em Deus, não acreditava no diabo, não acreditava em nada. Nem rifa, nem sorte, nada. Nada. Eu era completamente fechado para qualquer coisa sobrenatural. Mas aí aconteceu. Eu comecei a ler a palavra, desenhar. Tive que ler muitas vezes ao longo desse período. Os colegas me chamando. Aí nos apelos que os pastores faziam nos finais dos trabalhos, meu coração já balançava um pouquinho, né? Falei, não vou lá na frente. Eu não vou lá na frente. Eu resisti ao máximo o apelo. Porque do outro lado eu cultivava uma vida de mundana, de bar. Tinha colegas de bar do outro trabalho, etc. Até que eu tive uma namorada crente. Nesse período, Deus faz tudo certinho, né? Sim. Uma menina que cresceu comigo na infância, ela se aproximou de mim novamente, nesse mesmo tempo. Ela foi também trabalhando no meu coração, ela me deu uma Bíblia para mim, para eu poder ler. Então, foi todo mundo trabalhando e um complô para tentar me converter. Olha só. Enfim, exatamente 9 meses e um dia depois que eu entrei na Juerp, eu nasci de novo. Foi uma gestação. Glória! Aí, no final, já estava mais maleável, né? Já estava mais tocado. E eu fui um desses cultos na igreja do pastor, que fez nascer de novo, né? E nesse dia eu tive uma experiência sobrenatural muito forte. Imagina um homem que não cria em nada, duro, no meio de uma roda de oração, no meio pentecostal. Foi no meio do fogo. Foi. E aí fizeram uma roda de oração, e naquela noite, pela primeira vez na minha vida, eu senti a presença de Deus. Só que eu fiquei tão tocado, e eu não sei como isso aconteceu. Eu era durão, segurava na mão dos outros, não largava. Eu me joguei no meio da roda, de joelhos, chorando copiosamente como uma criança. Naquele dia, Deus me tocou de cima para baixo, assim, com o dedão dele em cima de mim, e botou prostrado ali no meio dele. Eu voltei para casa depois desse momento, acreditando que Deus existia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é tão fácil comigo, não. Eu era incrédulo. Eu não tinha crido em Jesus. Eu passei a crer em Deus. Olha só que diferente. Eu voltei para casa tão quebrado. Eu sentei no ônibus, no último banco do ônibus,
Eu quase não conseguia ficar sentado, eu ficava escorregando, como se fosse deitar. Eu estava quebrado, igual vidro moído. Estava muito quebrado. E ali eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu creio que tu existe. Ali foi o primeiro momento. Lembrando que eu trabalhava numa empresa evangélica, lidava com a palavra todo dia, mas ainda não acreditava nem cria em Jesus. Olha só que Não, tudo dicotomia. bem. Não, só um pouquinho, tudo bem. Mas você presta atenção, você que está em casa aí ouvindo, presta atenção. O que Deus faz na vida de uma pessoa? Deus não está se importando aqui se tu acredita, se tu não acredita para te alcançar. Não depende disso. Não vai depender. Por causa disso. Não foi por causa disso, entendeu? O conhecimento do pastor Damásio, ele vem depois, ele vai contar ainda. Mas o amor de Deus, para alcançar uma pessoa, ela não tem barreira, não tem nada. Não importa se é ateu, se é judeu. A graça é irresistível e está disponível para você. Glória a Deus. Quando Deus quer alcançar alguém, não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu fui focado ali naquele dia, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Houve essa dicotomia, crer no Deus, mas sem crer no seu filho. Sim. Loucura, né? Essa minha namorada me levou numa vigília. Aí, a partir daí, eu já estava mais maleável. Sim. Fui numa vigília, e nessa vigília, que foi num lugar alugado, foi num clube, em Quintino Bocaiúva, aqui no Rio de Janeiro. Era a noite toda, né? Não foi num santuário. Eu não me converti num santuário de uma igreja. Nessa noite, quando ela me chamou para essa vigília, já havia uma batalha espiritual muito forte, hoje eu entendo assim, para que eu não fosse a essa vigília. Eu tive uma cãibra na perna direita, se não me engano, tão forte, distorceu meu músculo, que eu mal conseguia pisar no chão. O diabo não queria que eu fosse essa. Eu passei do trabalho para casa e tinha que passar na frente de um bar, onde os meus colegas sempre se reuniam comigo. E eu tinha que ir para essa vigília, tinha que passar ali em frente a eles. Começou a luta ali. Quando eu passar em frente a eles, eu vou levar a Bíblia ou não vou levar a Bíblia? Eles vão me ver de Bíblia? Eu tinha vergonha. Decidi no meu coração, vou com a Bíblia na mão. Deus já estava me guiando, já por aí. Eu não sabia, mas Deus já estava me guiando. Peguei a Bíblia, botei na mão, passei do outro lado da calçada, acenei para os meus colegas dentro do bar e fui para aquela vigília, com a perna doendo, com aquilo tudo. Um monte de lutas interiores. Naquela vigília, quem pregou foi um irmão da Assembleia de Deus, quem estava promovendo o trabalho era a igreja metodista wesleyana, era uma salada de crente. Não tinha um só grupo específico, não era num santuário, era num clube alugado. Então, eu gosto de detalhar esse pequeno detalhe, porque eu não me converti numa igreja padrão, me converti no meio do povo de Deus, misturado. Ok? Não foi num lugar, numa igreja específica. Mas naquela noite aquele homem fez o apelo, ele era ex-marginal, bandido, tinha levado vários tiros, sobrevivido àquele monte de tiro. Inclusive tinha uma bala alojada na fronte aqui, estava alto assim. E aquele homem pregador, naquela noite, eu estava pronto para me entregar a Jesus. Trabalhou-se várias vezes no meu coração, resisti a inúmeros apelos, mas agora já queria conhecer Jesus. Teve um momento antes desse entregar a Jesus, lá no meu trabalho, eu me desesperei, porque eu estava querendo crer em Jesus e não conseguia. Já parecia que lutava contra a minha vontade. É uma luta da carne contra o espírito. E aí eu peguei uma Bíblia, larguei a minha prancheta de trabalho, fui para o meio do sol quente, no pátio da empresa, e desafiei o Senhor com a Bíblia na mão. Senhor Jesus, se tu existe, olha bem, a incredulidade. Se tu existe, eu quero te conhecer. Eu fiz esse apelo para Jesus.
Porque só tinha até então crido que existe Deus, um Deus. E aí, nesses dias, chegou essa vigília, me encontrei com essa ex-namorada, e esse homem pregou daquela maneira, falando do seu testemunho. Um testemunho me converteu. Testemunhos são muito bons para isso, né? E aquele homem sobreviveu a muitos tiros e tudo. Quando ele fez o apelo, eu já estava pronto para me entregar. Tinham passado 9 meses e um dia que eu tinha entrado na Joel. E já estava tudo... No teu coração já estava tudo resolvido. Quando o pregador fez o apelo, quem quer aceitar Jesus, aquela pregação padrão, quem quer aceitar Jesus, vem para frente. Eu não levantei uma mão só não, varão. Eu levantei, foi as duas. Saiu gritando, pulando. Eu saí com um sorriso, eu já sou sorridente, né, de natureza. Eu já fui lá para frente, pronto para me entregar a Jesus. Glória a Deus. Aí eu fiz uma oração. Eu estava lá na frente, consciente do meu ato. Eu sabia que era para sempre. Eu sabia que era uma entrega que não dava para ir e voltar. Era uma porta que eu ia entrar e não ia poder retornar. Na verdade, alguns até retornam, mas o meu coração, eu sabia que se eu me agarrasse a esse caminho, era para sempre. Amém. Eu fiz uma oração. Falei assim com o Senhor naquele momento, estava me entregando a Jesus. Falei, Senhor, eu não sei mais pensar, eu não sei mais falar, eu não sei mais andar, se o Senhor não me ensinar. Nossa, por quê? Que forte. Literalmente, precisava mudar muitas coisas. Eu era muito palavrudo, muito palavrão. Meus pensamentos maus, ok? Meus pecados, né? Problema na noite, mulher, tudo isso estava bombardeando minha mente. Relações com mulheres do mundo, aquela coisa toda. E eu falei para Jesus... Conflito, né? Conflito interno, né? Conflito interno muito grande, uma batalha horrível dentro da mente. Eu falei, Jesus, tu vai ter que me ensinar tudo de novo. Eu estava com 23 para 24 anos. Eu tive que reaprender a viver, falar, literalmente. Reaprender a viver, reaprender a falar, reaprender a pensar, quais seriam os parâmetros. Nascer de novo. Eu nasci literalmente de novo. E aí começou a minha vida a se amoldar ao padrão da Bíblia. Aí que houve a grande conversão. Então, aqui, noite, estamos falando de conversão. Noite, essa foi a noite. A conversão. A conversão, o momento da entrega foi o princípio desse processo de conversão. Sim. Mas a conversão ela foi se dando com o abandono de várias práticas, com o abandono da vida de mundana, com o abandono, para vocês terem uma ideia, o impacto foi tão forte na minha vida naquela noite, que quando saímos de manhã daquela vigília, estava clareando o dia, pela primeira vez eu pude declarar que o céu era azul. Eu me lembro isso com muita clareza. Eu devia estar com a mente turvada. A gente costuma olhar tanto para o plano mediano, olhar para o chão, que raramente a gente olha para o céu. Naquela noite, no começo de manhã ali, eu pude contemplar o céu e meu coração estava leve. Os pecados que estavam oprimindo, confundindo a minha mente, sumiram. Tudo aquilo que vinha bombardeando minha mente sumiu, desapareceu num piscar de olhos. Eu me senti completamente leve. Olhei para o céu e vi a beleza do céu. Ali começou. Quando eu cheguei na segunda-feira no trabalho e dei a boa notícia de que agora era de Jesus, foi uma festa. Porque todos os outros colegas estavam torcendo para que eu nascesse de novo. Todos eles. Foi uma festa. Eles trabalharam para isso, não é? E aí começou o aprendizado da nova vida, que é policiar os pensamentos, policiar o falar, não é? Eu tinha um vocabulário muito sujo. Sim, e daí assim, pastor, deixa eu te interromper rapidinho, porque eu acho que o pastor vai conseguir trazer uma parte mais técnica para nós. Sim. Quando nós falamos de conversão, só para os irmãos entenderem, não é assim, eu me batizei, me entreguei a Jesus. Uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Faz parte, deveria de fazer parte. Porque no momento do batismo, no momento que a gente se entrega para Jesus, a gente precisa mudar as nossas atitudes. O que o pastor está testemunhando aqui na vida dele, primeiramente, são alguns pontos. Primeiro, fácil não foi. Segundo, tu tem que ir contra e lutar contra a carne.
Tu tem que reaprender a viver. Olha, é literalmente uma metanoia. Aquela Exatamente. pessoa que existia não existe mais. Tem que mudar tudo. Uma conversão, meus irmãos, é mudança de atitude. Se você se acha que hoje você é convertido e você não mudou as suas atitudes, repense, tem alguma coisa Tem que errada. pensar nisso aí. E a conversão, ela é um processo. O nascer de novo é um ato divino. Quando eu confessei a Jesus no dia que eu fui à frente, eu já tinha nascido de novo. A gente pensa que recebe o Espírito na hora que fala de Jesus. Na verdade, você é conduzido pelo Espírito do Senhor à confissão. Sim. O nascer de novo. Ninguém sabe o exato momento em que o Espírito Santo entra em si. No Pentecoste foi fácil, porque estava todo mundo esperando aquele evento. Verdade. Mas no dia a dia, né, no processo de libertação, de conversão, você não lembra qual foi o minuto exato que o Espírito Santo entrou na sua vida. Não existe isso. O Senhor já vinha trabalhando a minha mente. Ele conduziu. Por isso que é graça. Isso Não que é a fui graça. eu que quis Jesus, foi Jesus que me quis. Olha só. Não fui eu que corri atrás da minha conversão. Ele me planejou para isso e me atraiu. Ele me atraiu. Mas você Então, percebe, pastor, que importante que é o testemunho? Exatamente. Porque É uma você coisa foi sobrenatural. convertido, olha só, Deus te procurou, Deus te buscou, juntou todas as perdida. possibilidades para que tu conhecesse a Ele, entendeu? Te mostrou o seu próprio filho, para que hoje tu pudesse estar testemunhando. Mas vê que aceitou de que Deus usasse algumas ferramentas. E muitas vezes a gente se pergunta, qual é o meu papel na sociedade como igreja? Eu vou dizer para você qual é o seu papel. Muitas vezes você não precisa estar aqui, que nem a gente na frente do microfone, sabe? O papel mais importante é o testemunho. Testemunho de vida. Testemunho de vida. Vizinho. Exato. Sou familiar do seu lado, tua família. Exato. Entendeu? O funcionário é vasto. É vasto. E assim, ó, então... Colega de trabalho. Eu fui ganhando trabalho. Praticamente nasci de novo dentro da empresa. Eu me entreguei a Jesus naquela noite, não é, no clube, mas quem trabalhou tudo isso foram os meus colegas de trabalho. Todos eles. E eu nasci de novo naquela empresa evangélica. Tem uma notinha triste aqui. Eu era muito questionador. É a minha característica. Sempre fui questionador. Isso é uma dificuldade que eu tenho que vencer, não é? Porque a fé não permite questionamento. A fé é uma entrega, assim, um lugar de braços abertos. É confiar. Fé e confiança é sinônimo. Mas eu, como um questionador, eu nasci de novo numa empresa que houve corrupção na empresa. Ela fechou. Estavam desviando Bíblia naquela época. É uma nota triste. Então, os meus colegas falaram, você nasceu na pior época do mundo aqui dentro. É um lírio que nasceu no lodo. Era esse o termo que eles usaram. O lírio que nasceu no lodo. Porque teve passeata, teve piquete na porta da empresa, greve. Foi uma coisa feia. Uma empresa evangélica fazer greve porque está pagando os funcionários por desvio de verba, era uma coisa horrível. E o meu caráter, sempre questionador, de que já era assim, eu poderia ter travado ali e não querido mais nada. Mas o Senhor me queria. O Senhor me atraiu. O Senhor trabalhou no meu coração. Quando eu me entreguei, já tinha sido trabalhado pelo Espírito Santo dele. Ok? Então, a partir daí começa o grande processo de limpeza. Essa conversão, ela é um processo. Eu abandonei um monte de vícios. Como eu disse, gostava da noite, bebida. Me apartei das mulheres que me relacionava. Então, tem que abandonar. Tem que mudar. É metanoia. Mudança de mente. Pensava para cá, agora tem que pensar para o Senhor, que é o avesso do mundo. Então, por exemplo, eu gostava muito de música popular, rock. Tinha vários LP ali do Titãs aí, Legião Urbana, coisa toda. Eu gostava muito disso. Quando eu comecei a passar no filtro do Senhor, o que agradava a Jesus, o que não agradava a Jesus, eu percebi que aquilo desagradava, porque tinha muitos palavrões, tinha muita inversão de valores. Não é? O que eles cantam no mundo não serve para os santos.
Não. E eu tive que pegar meus LP todinho que eu gostava, colecionava e passar adiante. Eu dei para o meu irmão, quando eu devia ter feito isso. Mas eu dei para o meu próprio irmão, peguei, não quero mais, dei para ele. Mas esse abandonar das coisas mundanas foi importante no primeiro momento. Eu precisava radicalizar. Eu sabia quem eu era e sabia o que o Senhor agora queria de mim. Você pegou e cortou o mal pela raiz, digamos assim. Literalmente. Vou dar um detalhe que vocês não conhecem. Como eu era desenhista, eu gostava de desenhos, história em quadrinho, Homem-Aranha, toda, né? Super-Homem. Tinha coleções. Tinha mais de 700 revistas de coleção. Era muita revista. Eu reputei que tudo era lixo depois que me converti. Peguei tudo, joguei dentro de sacos de lixo e joguei fora. Anos e anos de coleção. Então, houve uma ruptura com a minha vida anterior. Eu era o mesmo homem, só que agora com a mente mudada. Então, os valores anteriores, para mim, não serviam mais. Eu tive que mudar para novos valores, os valores que eu via na palavra. E, nessa época, eu consumia a Bíblia assustadoramente. A minha fome e sede, quando eu nasci de novo, era assustadora. Eu ia para o trabalho com a Bíblia tremulando na mão, mas eu lia assim mesmo. Eu lia no ônibus com a Bíblia pulando assim. Hoje não consigo mais, porque minha vista está cansada. Mas na época eu conseguia ler com a Bíblia tremulando assim na minha mão. Eu ficava comendo Bíblia. Eu voltava para casa, Bíblia na mão. Eu sempre andei com Bíblia na mão. Você falou Fome do Evangelho de 30 anos atrás. É diferente do de hoje? Muito. Porque há 30 anos atrás, os evangélicos, os cristãos, andavam com Bíblia na mão, na rua. 30 anos atrás era assim. Você identificava um cristão, um evangélico, um crente, com a Bíblia na mão. Hoje não existe mais isso, é muito raro. Porque todo mundo tem aplicativo no celular. O celular Sabe não dá o que mesmo testemunho que Bíblia. Não muito tempo atrás, vamos colocar aqui 20 anos atrás, eu lembrando também, eu lembro, podia ser a comunidade mais pobre, você via aquele irmãozinho de terno, gravata, indo para a igreja, né? Com a Eu Bíblia. identificava ele pela roupa. Pela roupa. Esse é crente. Mudava, né? Eu, por Esse exemplo, é crente. Hein, Wagner? Eu, por exemplo, eu era metida forte. Eu não sou forte, não. Metida forte, garotão, né? 23 anos. Aí arregaçava a manga da camisa aqui para aparecer os músculos. Magrelo toda a vida. Mas metido. Quando eu nasci de novo, o padrão de roupa muda. Você quer se comportar, você quer né, ter santidade. A palavra santidade entrou na minha vida e ficou. Até hoje, 30 anos depois. Um dos carros-chefes aqui do meu ministério, a bandeira do ministério é o reino. Mas eu sei que ninguém tem o reino sem santidade. Santidade não é... Sem santidade. Eu vou botar nesse detalhe para poder avançar, tá bom? Eu falei que num primeiro momento, naquela época, eu precisava me apartar de tudo aquilo que me prendia. Meus vícios, as coisas que eu gostava. Eu precisei fazer isso, ok? Com a caminhada da vida cristã, com o amadurecimento, eu entendi que nem tudo aquilo era, digamos assim, uma pedra de tropeço para a minha vida, contamina. Vou ser mais explícito, vou ser um pouco mais explícito, ok? Gostava de música mundana. As músicas não davam para continuar cantando. Porque, por exemplo, o Djavan tinha uma música assim, no refrão. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Eu falei, ué. Como é que eu vou cantar isso? Eu sou de Cristo. Eu estou pedindo o dragão ao diabo. Então, o filtro do Espírito Santo na minha mente me impediu de cantar aquelas músicas de novo. Elis Regina cantava lá, sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Pô, não dá cantar isso. E aí começou uma limpeza, ok? Mas uma limpeza consciente. Toda música do mundo contamina, é maldosa. Não, pô, tem música clássica, por exemplo. Você ouve um Stravinsky, um Mozart, gostoso de ouvir. Você vai dizer que aquilo lá te contamina, te faz mal? Não é bem por aí. Mas a maturidade, para você discernir o que pode e o que não pode, vem depois. Verdade. Eu estava novo, convertido, eu precisava me apartar de tudo.
ter aquele choque. Okay? Sim, entendi. Para nós avançar, então, vamos dar um pulo aí. Eu não sei quanto, você vai me dar esse pulo. Quando que chegou o momento... Não. A questão da sua conversão está bem definida. Agora, eu quero aproveitar que agora já não é mais aquele jovem, agora é o pastor que está aqui. Diga para nós, quando que chegou aquela assim, decisão? Rapaz, eu quero pegar tudo isso que eu corri, que eu tive fome para buscar e tal. Eu preciso sair. Campo de batalha, é o momento de pregar. Se eu acredito que eu fui convencido pelo testemunho, pela pregação, pelo toque do Espírito Santo, e a palavra me diz que eu preciso levar o evangelho, então, diz para mim, quando que chegou o momento que você disse assim, ó, é agora, eu preciso sair. Não sei como, Senhor, guia minha vida, mas eu preciso pregar. Explica para nós aí. Aí é que tá. Isso começou desde que eu nasci de novo. Para mim, o meu nunca caso, parou. Porque eu entendi que eu tinha que servir a Jesus com tudo que eu pudesse. Sim. E eu era de uma igreja batista. Talvez não tenha mencionado ainda. Eu trabalhei numa empresa batista e a primeira igreja que eu fui, onde o pastor também me acolheu bem, o pastor Cirano, já falecido, era uma igreja batista. Ok? Então, batista tradicional. Batista tradicional. E já tinha um viés muito forte de trabalhar na obra. Isso era plantado 30 anos atrás, quando alguém nascia de novo, não tinha essa historinha de ficar dentro de casa, não. Ou sentadinho no banco de igreja, não. Não existe. Havia havia incentivo demais para a pessoa pegar e ir para a rua, para evangelizar. E como o meu coração já era inclinado para isso, eu me juntei aos evangelistas, logo que nasci de novo. E era perto de uma comunidade carente, a congregação lá, a Igreja Batista, e tinha ar livre. Hoje não existe praticamente mais. O culto ao ar livre, para chamar as pessoas para o culto da noite, tipo 5 horas da tarde, e os evangelistas, com a caixinha meteoro no ombro, um microfone para adaptar na hora e um violão na mão. A gente entrava dentro da comunidade da favela, botava lá, plugava lá na energia lá, e começava ali a fazer um mini culto. Isso é o ar livre. Olha só. E terminava aquele mini culto, fazia apelo na rua para as pessoas virem para o culto, à igreja. Eu nasci de novo no meio disso. Então, para mim, na minha vida, desde o começo eu quis trabalhar para Jesus. Aí fui cantar no coral da igreja, participar dos momentos de solo também, cantava, tinha uma voz melhor, cantava, fazia minha participação especial. Mas eu estava sempre ligado ao ministério de evangelismo. Depois, trabalhos com os homens, né, os jovens, a juventude da igreja. E assim foi caminhando. Até que, vou dar um salto temporal aí, para a gente ganhar tempo, a minha história é longa, com 30 anos, até que eu me senti, como já devorava a Bíblia, queria aprender mais, eu necessitei de um aprimoramento no seminário teológico. Ok? Aí, nessa época, eu tinha me casado, eu me casei em 96, entrei num seminário teológico de 3 anos, Seminário Batista Vida e Luz, lá no Sampaio, da Igreja Nova Jerusalém, Ministério Pentecostal. Eu era de uma igreja tradicional, mas eu fiz um ministério de viés pentecostal. Eu já era pentecostal, nasci no fogo. Eu participei de trabalho de libertação, com endemoniado, sempre criei nos dons espirituais. Eu estava batista, mas o meu coração era pentecostal. Poucos anos depois, tive uma experiência sobrenatural numa Assembleia de Deus e comecei a falar em línguas estranhas. Eu recebi o dom de línguas estranhas, eu recebi o dom de interpretação de sonhos, fui capacitado com várias coisas. Então, para mim, não tinha a opção de ficar sentadinho no banco. Eu pedia para Deus, não me deixe ser um crente sentado no banco, eu quero trabalhar. E aí veio essa vontade de me preparar melhor. Entrei no seminário teológico, que naquela época era gratuito, recém-casado, e era toda noite, e tinha que percorrer uma distância de 1h30 para chegar no seminário. Era distante de onde eu moro em Jacarepaguá, o seminário era bem distante. E voltava já tarde da noite, eu tinha que me esperar, chegar em casa às 11 horas da noite, depois do seminário, 11h30, para jantar junto comigo.
Logo no começo do nosso entrosamento do casamento, eu estava investindo em me preparar para a obra. Eu não sabia o que era. Naquela ocasião, eu não sabia dizer se eu seria pastor, se eu seria evangelista, se eu seria missionário, eu não sabia. Eu sabia que eu precisava me aperfeiçoar para poder servir o Senhor. Só isso que eu sabia. E aí entrei naquele seminário e me serviu muito. Eu não posso cuspir no prato que comi. Aquele seminário me deu princípios por exemplo, teologia sistemática. Você estudar em casa por conta própria é uma coisa, você ter noções de teologia sistemática é outra. Sim. Aquele seminário me deu uma formaçãozinha básica de grego, me deu formação básica de hebraico. Eu me dei muito bem nessas duas línguas na minha época. Hoje eu consigo ler algumas palavras em hebraico. Eu não me aprofundei. Não vou dizer que eu sei falar grego ou hebraico, mas eu leio palavras em hebraico e grego porque tive aquela formação. Foram instrumentos, ferramentas que Deus estava me dando. E aí, nesse ínterim, ok? Vou dar mais um avanço na história aí, para não ficar muito lá atrás. Eu conheci o pastor Célio Antônio Ramos. Nós saímos da Igreja Batista Tradicional, onde estávamos em Rocha Miranda, e lá não se cria dos dons. E eu cria nos dons, manifestava dons, então não fazia muito sentido ficar lá. Tentei ficar mais um tempo, mas não consegui. E aí começamos a procurar uma outra igreja, aqui em Jacarepaguá, na minha área, para poder congregar, eu e minha esposa. E chegamos na igreja do pastor Célio, que estava num momento de fervor, de dons, de sinais, de milagres, muito grande. E estava pagando um preço por isso, porque ele era um pastor tradicional. Quando ele pentecostalizou a igreja, a ala mais conservadora voltou contra ele, tentaram expulsá-lo, houve briga na justiça pelo templo, nesse momento que eu conheci. Estava em litígio lá pelo templo e levando o povo à busca dos dons espirituais. Ok? Quando eu cheguei lá, começamos a ver os cultos, frequentar ali, eu seminarista, ok? E ele não me conhecia. Mas ele fez um curso de verão. Ele fez um curso de verão que era nas minhas férias do seminário. O seminário parava em dezembro, voltava depois. Lá naquele curso de verão, acho que foi em janeiro de 98, ele trouxe uma revelação que mudou minha vida. Agora já vamos chegar lá. Qual foi a revelação que mudou minha vida? Eu já era estudante, desde que nasci de novo, da palavra. Eu estava fazendo seminário teológico, mas uma revelação mudou minha vida, que aquele homem de Deus trouxe. Quando ele abriu lá em Apocalipse, capítulo 22, que a Nova Jerusalém descia do céu. Aí você... Estava lá escrito o tempo todo. Estava lá escrito o tempo todo. Ok? Mas esse assunto não era tocado no seminário teológico que eu fazia. Ele me mostrou, Deus revelou através daquele homem, que a Nova Jerusalém não permanecia no céu, mas ela descia para a terra. Isso foi revolucionário. A minha mente, eu e minha esposa voltamos para casa caminhando, que era perto, parecia desenho animado do Tom e Jerry, quando dá uma pancada na cabeça, que fica pulsando assim, pum, 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 sabe? Quando a cabeça começa a explodir, aquilo quase explodiu minha cabeça. A simples revelação é que a Nova Jerusalém não permanece no céu, mas desce. Não, isso daí muda tudo, né? Muda tudo, porque muda tudo, assim, no entendimento da pessoa, que pensa que vai morar no céu, essas coisas tudo que, infelizmente, a maioria das religiões pregam como padrão. Exatamente. Aquilo invertia o paradigma. Só essa revelação foi tão forte, tão atraente, que eu continuei no seminário teológico, mas me aproximei mais do ministério do pastor Célio. Queria ouvir mais disso. E, irmão, nessa época, meu irmão, o pastor Célio estava sendo usado como um instrumento tão forte, como um profeta. Ele tinha aberto mão das regalias que ele tinha como pastor batista. Ele ganhava um bom salário. Tinha uma igreja com 700, 800 membros. Ele pagou um preço muito caro para ficar na verdade, para buscar a verdade. Ele abriu mão do seu diploma. Assim. Ele tinha diplomas, ele tinha pós-graduação na Inglaterra. Ele tinha muita formação. Ele colocou tudo isso como esterco, literalmente no diploma da parede, para poder ficar ali aos pés do Senhor e buscar o entendimento do reino de Deus. O pastor Célio não recebeu de outra
homens. Eu não vi outros pastores colarem com ele para ensinar a visão do reino. Ele recebia. Ele recebia. E aí, quando ele pregava no domingo, todo mundo ficava com a cabeça inchada. De tanta informação. O padrão era diferente daquilo que ele estava ensinando. Imagina. Só que o que ele estava ensinando estava na escritura. Palavra por palavra. E a religião que nós estávamos acostumados, né, aquele padrão religioso, não combinava com a palavra escrita. Foi um choque. Imagina, deixa eu te interromper aqui então agora, tá? Que a gente precisa avançar aqui no tempo. Sim. Mas olha só, o que eu vou fazer agora está preparado aqui. Por quê? E está no contexto. Você pegou essa informação, você digeriu a mensagem. Eu tenho certeza que mergulhou a fundo, não foi um dia, não foi uma noite, não foi alguma coisa. E quando você se deparou com esse texto que eu vou botar aqui na tela, o que aconteceu com o seu coração? Eu acho que passou a ser a tua missão. Missão de vida. Missão do... Porque assim, ó, só um pouquinho, para você que está em casa, e não está entendendo nada, tá, mas esse texto eu já ouvi. Eu também já tinha ouvido. E o pastor Damásio também já tinha ouvido. Mas só que, meu irmão... Sabe o que é o reino? Presta atenção. Que evangelho do reino é esse que precisa ser pregado em todo o mundo para testemunho de toda a nação? Eu não estou falando aqui do Novo Testamento. Não estou falando aqui, não, é Mateus, é João, é Lucas. Não, não é isso, meus irmãos. É muito mais complexo do que isso. É entender o reino vindouro. E agora eu não vou falar mais nada, eu vou deixar com o pastor aí. Então, está dentro do contexto. Está dentro do contexto. Quando o reino deixou de ser subjetivo e passou a ser objeto de estudo, abre um horizonte. A Bíblia faz sentido. Exatamente. Vou fazer uma afirmativa aqui. Se você é cristão sincero, busca servir a Deus com sinceridade nos preceitos bíblicos que você consegue compreender, mas você não conhece o reino, você crê numa coisa de retalhos, com vários conceitos separados. Quando você conhece o reino, quando o reino é apresentado pelo Senhor e revela, é como se fosse a espinha dorsal da Bíblia. Tudo faz sentido. Os textos já não são mais desconectados uns dos outros. Os livros proféticos já não são mais um mistério. Esse é o grande diferencial. Eu estava me preparando no seminário teológico, mas lá, só para exemplificar em poucos minutos, lá tinha 3 aulas por noite. Um professor, no mesmo seminário, pegava um texto e explicava X, ele saía, entrava o segundo professor, explicava Y no mesmo texto. Saía o segundo professor, entrava o terceiro na mesma noite e explicava Z. Nenhum deles comungava a mesma interpretação. A professora de teologia chegava a dizer para a gente, lá em sala, o seguinte: tem essa e essa interpretação. Vocês orem para que o Espírito Santo lhes dê a melhor. Era uma carta de baralho aberta. Escolhe aí, qual que você quer? Você quer essa interpretação, essa aqui, essa aqui? Eu falei, não, a verdade não é assim. Não. A verdade não é assim. A multiforme sabedoria de Deus é como ele apresenta para o mundo o evangelho através da igreja. Mas não é multiforme evangelho. Não existem vários evangelhos. Não existe. Existe um só. Uma verdade única. Ok? Quando você enxerga o reino de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia faz sentido. Faz sentido. Quando você não enxerga o reino de Deus, você entende alguns conceitos isolados. Perdão, enxerga o conceito de submissão, enxerga o conceito de serviço, mas é tudo desconectado. Quando a visão do reino vem, você entende o começo, meio, fim. Qual é o propósito? Por que começa no Éden, uma miniatura do reino ali, com Deus, Adão e Eva, os filhos que viriam, aquele território, tudo faz sentido. Então, pregar o evangelho do reino só é possível quando você enxerga o reino. Como tudo na minha vida foi em etapa, eu tive que me converter primeiro a Deus, para depois me converter a Jesus. Depois tive que fazer seminário teológico, para aprender algumas ferramentas.
E só depois Deus me deu a visão do reino, através do ministério do pastor Acélio. Nessa época foi muito interessante. Eu vou cutucar aqui, porque quando eu comecei a conhecer o Evangelho do Reino nos textos, eu fiquei tão empolgado. E minha parentela é toda ela de pastores. Por parte da minha esposa, meus cunhados são todos pastores espalhados no Brasil. Olha só. E meu sogro era pastor, pai de minha esposa. Aliás, minha esposa está fazendo aniversário hoje. Parabéns a ela. Está fazendo aniversário hoje. Já comemoramos, mas daqui a pouco vamos continuar a comemoração. Amém. Enfim, meu sogro me convidou para pregar na Igreja Batista, lá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, onde ele pastoreou por 17 anos. Ele pastoreou por 17 anos na Igreja Mato Grosso do Sul. Quando eu estava de férias, eu ia para lá, para a casa dele, e ele me deu a oportunidade de falar no domingo, de manhã. Meus irmãos, eu estava com o coração tão cheio de reino. A revelação estava tomando meu coração. Eu não tive sabedoria. Eu cheguei naquela manhã e detonei as expectativas deles de ir para o céu. Foi um erro. Nossa. Eu imagino o efeito. O que vocês vão fazer lá em cima? Ficar brincando com as nuvenzinhas, sem sabedoria nenhuma. Estava tão cheio do reino. Eu preguei naquela manhã por 1h40. Culto de manhã, no máximo 1 hora. Eu preguei por 1h40. Agora, qual foi o efeito? 100 e poucas pessoas mudas, sem dar um pio na igreja. Saíram assim de dentro do santuário, ninguém falava um com o outro. Sério? Foi um choque. Depois, eu tive que pedir perdão para o meu sogro. Não pelo conteúdo, mas pela maneira como eu apliquei a palavra. Tive que ser aperfeiçoado. Aprender a passar a palavra, sem ofender os outros, a fé dos outros. Porque esse detalhe é importante. Lógico que quando você enxerga uma revelação de Deus, você tem que ter misericórdia dos seus irmãos. Porque Deus revelou para você, abriu o seu entendimento. O deles ainda não. Eles estão sinceros muitas vezes naquilo que creem. E quem convence, a gente tem a missão de levar, mas quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E enquanto o Senhor não revela, eles não são cobrados. Exatamente. Deus cobra o que lhe dá. E muito é dado, mais é cobrado, mais requerido. Deus não cobra matéria que não deu, não revelou. A gente tem que ter condescendência, misericórdia. Eu não crio no reino de um dia para o outro. Eu vi várias pregações até começar a enxergar o reino. Então, o Senhor que até porque o mandamento é que a gente ame a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Só que não está medindo qual nível de entendimento. É o entendimento que nós temos. Então, a gente tem que ser responsível conforme o entendimento que temos. Isso mostra que nós temos que ter tolerância com aqueles que ainda são fracos na fé, que não têm o entendimento. Certamente, milhões e milhões de cristãos fervorosos, fiéis, que ganharam muitas almas para Jesus, continuaram crendo que morar no reino e morreram crendo nisso. Sim. Que iam morar lá em cima eternamente no céu. Não receberam. A graça vem sendo trazida, né? Segundo a dispensação de Deus. O que Deus fez com Lutero lá atrás, no século XVI, não é a mesma coisa que ele está fazendo no século XXI. É cumulativo. Ele restaurou os dons espirituais no começo do século XX, com o avivamento da Rua Azusa. Por que não restaurou os dons espirituais no século XVI com Lutero? Ok? Então, se você vai vendo a história da igreja, você sabe que Deus, aos poucos, vai restaurando a visão da igreja. Aos poucos. Leva, às vezes, séculos. Então, por que a gente vai impor aos nossos irmãos como se eles tivessem a obrigação de enxergar quando Deus ainda não mostrou a eles? Ok? Por isso fazemos agora seminários, o pastor Pedro, o pastor Igor, o irmão tem esse canal aberto para tentar iluminar os nossos irmãos. Mas nós não os rechaçamos como ignorantes, estúpidos, ou empedernidos, duro de coração, nada disso. Apenas ainda não lhes chegou o entendimento. E nós temos que ser boca profética para eles, com muita paciência, para que eles possam absorver a informação divina e mudar o coração deles. Até porque não é da noite para o dia que a gente teve esse entendimento. Eu mesmo ainda sou um aprendiz, pastor. Olha só, eu transmiti aqui no canal, tá? Os irmãos sabem, eu transmiti esse ano pela primeira vez o Seminário do Reino aqui. Glória a Deus. E eu tive a oportunidade de dar uma aula, sabe? Fui incumbido pelo pastor Igor de dar uma aula. Dei a aula das 70 semanas. Que então, é uma bênção para mim. Quando eu procurei o pastor Igor, eu disse para ele, pastor,
eu quero ajudar a compartilhar essa mensagem, entende? Então, me incumbi de fazer isso. E eu acho que o seu coração, pastor Damásio, se enche de alegria, porque este seminário saiu da forma presencial e está ganhando a internet. Glória A gente não Deus. sabe, eu estou falando aqui, pastor Igor lá, você aí no seu canal, até vou colocar aqui, tá, para os irmãos, canal do pastor Damásio, se inscreva no canal Visão Amém. do Reino, porque o pastor, tudo que ele está falando aqui, ele testemunha pregando e filmando as pregações, né, pastor? Isso e coloca aí. lá. Coloca lá no Reino, canal. reino, Tá sempre lá, então. Preparando Santidade. a noiva do Cordeiro. Então. Mas você falou no pastor Igor, me lembrou um detalhe interessante. Vou dar uma cutucazinha nele aí. Vai aí. Ele era garoto de 19 anos. Quando o pastor Acélio pregou na igreja do pastor dele, pastor Cláudio Martins. Eu acho que ele já deu testemunho. E ele fala muito dos dois. Exatamente. Quando conheci Igor, ele tinha 19 anos. E esse garoto já era tão empolgado com a visão do reino que ele saía lá de São Gonçalo, pegava a barca, atravessava aqui a Baía de Guanabara, vinha até Jacarepaguá, uma distância longa, meu irmão. Talvez mais de 2 horas de viagem. Sério? E aquele jovem vinha aos sábados para eu passar um pouco da visão para ele aos pouquinhos. Eu cheguei a ser um dos discipuladores do pastor Igor, na época o jovem Igor. Então hoje eu vejo o Igor do meu lado, pregando, hoje com 40 anos, 41 anos que ele tem. É uma bênção para mim ver. Ele nunca abandonou a visão, esses anos todos, mais de 20 anos, ele nunca abandonou a visão. Então, desde lá de trás, nós estamos juntos, ok? Na época, ele vinha se abastecer comigo. E eu recebi. Paulo fala uma coisa muito interessante: nós não temos nada que não tenhamos recebido. Uhum. A gente tem que ter essa humildade e honrar as fontes. Porque eu estou falando aqui no nome do pastor Acélio, porque eu fui discípulo do pastor Acélio, ele que passou. Ele escreveu o livro, A Visão do Reino, o primeiro livro, há 22 anos atrás. A partir desse livro, começou a fazer o primeiro seminário. Eu do lado dele, nessa época eu era pastor auxiliar dele. Há 22 anos atrás. Desse livro surgiu um seminário. Do seminário, nós nunca mais paramos de fazer o seminário, já tem 22 anos que eu faço o seminário. Pastor Acélio veio a falecer tem uns 2, 3 anos atrás. Mas antes disso, ele teve problemas de saúde muito graves e ele não pôde continuar a obra. O legado ficou na minha mão. Eu, alguns outros pastores valentes, mantendo a bandeira aí. Então, eu dou a honra, e honra. Recebi dele. Paulo diz, para Timóteo que deve entregar homens fiéis e sinceros que transmitam a outros homens. Essa corrente de discipulado é importante. Ok? Então, fico muito feliz que hoje eu sou ladeado por pastor Igor, que eu via garoto lá 19, 20 anos atrás, do meu lado, aprendendo. Depois nasceu o novo pastor Pedro, já no meu ministério. Pastor Pedro é filho da fé, meu filho da fé. Hoje está do meu lado. Pastor Márcio, provavelmente nos esbarramos naquela época, quando o pastor Anselmo pregava lá para o pastor Cláudio, há 20 e tantos anos atrás. Então, deixa eu só fazer um ressalvo aqui. Pastor Márcio, eu quero você aqui comigo, hein? Se estiver vendo esse vídeo, vem aqui, eu quero conhecer a tua história. Eu tenho certeza disso. Tem história para contar. Então, Deus me deu. A gente não pode achar que nasceu em nós. Não nasceu em nós. Tudo que você tem, meu amado, é que você recebeu. Alguém foi iluminado, entendeu e passou adiante. É assim que funciona. É assim que funciona. Desde aquela época, do pastor Acélio até hoje, e já tem 14 anos à frente do ministério, né? Eu cheguei a me separar do pastor Acélio, segui o meu próprio rumo, e hoje eu estou 14 anos à frente da igreja de Jesus Cristo, Filhos do Reino. Esse nome é tirado da parábola do joio e do trigo. A boa semente são os filhos do reino. Daí surgiu o nome da igreja. Deixa eu te dar uma palavra, então, que vai te alegrar muito, que eu vou te dizer, tá? Quando eu tive a minha experiência com Deus, e foi diferente, Deus te alcançou para te levar para a igreja, Ele me alcançou para me arrancar de uma igreja. Isso já tem a história já, mas, enfim, é para outra hora, que os irmãos quiserem também podem assistir aqui no meu canal, eu tenho a minha história contada.
Mas eu fui muito cobrado, pastor, e eu vou te dizer o porquê, tá? Porque assim, tá, mas você saiu da igreja e me diz uma coisa, tu vai fundar uma igreja? Qual igreja que tu vai? Qual é os teus princípios? Qual fé que tu professa? Qual é a testemunha que tu acredita? Qual é a linha de entendimento? Qual é as qual que é? Eu não tinha. Eu sabia no que eu cria. E eu vou dizer uma coisa para você muito clara. Se hoje nós estamos aqui conversando, é porque Deus tocou no meu coração de tal forma que a minha linha de pensamento se aliou à sua. Glória a Deus. E quando eu vi, eu disse assim, nossa, tudo que o pastor Pedro, primeiramente, o pastor Igor falavam, né? Eu disse, nossa, bate completo com o que eu penso, sabe? Lógico que tinha algumas coisas que eu não entendia ainda e tal, mas quando eu fiquei sabendo que tinha uma igreja no Rio de Janeiro pregando, sim, institucional, eu disse, Deus separou, tá ali, ó. E já não é de hoje. Quando você fala que é de 20, 30 anos, eu digo, não é de hoje. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Igor. Ele me acolheu muito bem, sem se importar se meu canal tinha quantos... Não é por canal, ele me acolheu bem, conversou e tal. E de tanto trocar essa ideia, a gente começou a gravar junto e tal. Daqui a pouquinho eu disse para ele, pastor, já faz algum tempo que eu não tenho para alguém para dizer assim, ó, quando as pessoas me perguntam, tu tá sobre qual liderança? Eu não tinha. E eu disse assim, pastor Igor, eu quero que tu me aceite como uma ovelha sua. Posso declarar que você é o meu pastor? E ele pode, amado. Então tá, eu vou abençoar o teu ministério e tu me passa a tua bênção. E hoje eu posso dizer que eu sou um fruto do pastor Igor, que é um fruto do teu trabalho. E quando alguém pergunta qual a tua linha de entendimento, eu posso dizer, tem um lugar, tem um local que eu ainda vou ter o prazer de visitar. Glória a Deus. E a gente está muito próximo. Proximidade de entendimento, sabendo que tem o mesmo Deus. E você de casa, não importa se você tem algum ponto de divergência do que a gente acredita. Sim. Esse é o que menos importa. O que importa mais é qual testemunho de vida que você tem para compartilhar com o seu irmão. Entende? Talvez aqui o testemunho do pastor Damásio te tocou, te chamou a atenção. Você refletiu que Deus alcança pessoas em níveis que para o homem é inimaginável, né? Então nós não estamos entrando aqui em detalhes, porque a caminhada cristã, até você ter uma carga, ela é longa, sabe? Então a gente sim pode te recomendar e recomenda que você faça o seminário do reino, que você tenha uma intimidade com Deus, aprenda tudo isso. Mas hoje, o cerne da questão é o testemunho. E pastor Damásio, nosso tempo está chegando aqui ao fim. Sim. Eu sei que você tem mais coisa para falar e eu vou deixar você dar suas considerações finais. Eu só quero te fazer uma pergunta. Sim. Aquele menino que chegou lá naquela empresa, incrédulo, sem crer em Deus. Jesus, então, já é mais distante ainda. Aquele menino que demorou 9 meses e 1 dia para encontrar o Senhor Jesus. E foi rápido, né? E foi rápido. Leva mais tempo. Aquele menino que está aqui na minha frente hoje, o que aquele menino tem para dizer para quem hoje ainda diz assim, Deus está distante de mim? O que eu tenho para dizer, baseado na minha própria estrada com o Senhor, né, caminho com o Senhor, é que Ele ama todo mundo. Ele quer todo mundo. O Senhor não tem isso. Eu, como pastor de ovelha, pastor de almas, eu aprendi com Jesus a estar com o coração aberto, dilatado mesmo, dilatado para receber qualquer um. A minha igreja faz minha igreja. Eu não sou dono de igreja. A igreja que me permite pastorear. Às vezes, alguma frase fica mal entendida, né? A igreja que Deus me permite, eu sou um tomador de conta de ovelha. Uhum. Sou comissionado para cuidar de gente, de almas, ok? Eu também tenho um ministério de pregar o reino de Deus, e junto com os meus irmãos estou pregando. Mas a minha função primária é tomar conta das ovelhas de Jesus, de almas. Eu tenho muito cuidado de passar aos corações dos meus irmãos, né? Estamos vendo um tempo difícil, de muito individualismo. Eu sei que tem muita gente traumatizada com ministérios predadores,
empresas evangélicas, praticamente, né? O comércio, o mercantilismo dentro da igreja, mas não pode generalizar, não tem só roubos e abusos. Existem homens de Deus sinceros que querem conduzir o povo a uma santidade, a alcançar a salvação, E o mais importante é alcançar a salvação. Só que é muito difícil caminhar sozinho. Eu queria deixar assim, as minhas considerações finais. Eu creio que o Wagner passou por isso, né, quando se ausentou da denominação, a dificuldade de manter-se de pé sozinho. Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Mas, pastor, não basta eu ter Jesus? Sim, mas Jesus não morreu por indivíduo, ele morreu por um corpo. Ele morreu para congregar todos que estavam dispersos num único corpo espiritual. Ele estabeleceu a ceia do Senhor para que houvesse comunhão. Ele mandou um lavar os pés dos outros. Não tem como você obedecer a Jesus na individualidade, separar de todo mundo. É difícil. Vai lavar o pé de quem se você não está próximo de ninguém? Verdade. Levar as cargas de quem se você não comunga, não troca figurinha, né? Não ora junto com seu irmão, não sofre junto com ele a perseguição quando vier. Então, é muito importante entender que, a nível individual, a salvação é individual. É você que tem que abrir o coração. Não é? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, abrir a portinha de dentro para fora e deixar o Senhor trabalhar. A nível individual é isso. Mas depois que você é ganho para Jesus, acaba o individualismo. Passa a ser uma coletividade, passa a ser um corpo. Nós precisamos muito dos outros, estar intercedendo, orando, comungando. Temos atritos, dificuldades, que é inerente ao ser humano, mas é importante sobrepujar as dificuldades. Se a gente olhar só para as dificuldades, só tem gente ruim na igreja, tem falso, tem de tudo numa igreja, tem de tudo. Seres humanos em trabalho ainda, ninguém está aperfeiçoado. Nós somos produto inacabado. Aquele que começou a obra há de completá-la, ainda não completou. Temos que ter paciência, não é? E estar junto com os nossos irmãos, vencendo as dificuldades, para agradar o coração de Deus. Eu fiz uma ilustração com a minha liderança, já vamos terminar. Fiz uma ilustração com a minha liderança sobre a ovelha animal. Eu sou um homem urbano, aqui no meio do concreto, não tenho acesso à fazenda e à ovelha. Mas pela minha cultura estudada, né, que a gente lê em livros, eu sei que a ovelha animal ela é míope. Ela tem pouca visão à distância. Por isso as ovelhas animais, elas ficam juntinhas umas das outras para se proteger. Como ela não consegue ver muito longe, ela fica olhando só ali as ovelhas periféricas ao lado dela e se sente protegida. A característica do animal e do nosso Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas, um rebanho. Ok? Sim. Então, toda animosidade, toda divisão, todo radicalismo, isso não é do Senhor. Também não é inclusivista. Não temos que abraçar tendências de LGBT, de liberalismo, nada disso. Dentro dos parâmetros de santidade da palavra. Ok? Eu não sou progressista, modernista e todos os istas. Eu sou conservador. Absolutamente conservador. Eu nasci de novo num evangelho que é diferente do de hoje, em que o cristão era levado logo, assim, depois da confissão, a trabalhar para Jesus, a meter a mão no arado, ir para a rua, evangelizar, levar folhetim evangélico e entregar nos ônibus, no trem. Eu sou deste tempo. Então, tudo que comentei aqui nesse momento aqui, da minha vida, minha trajetória, é a mais pura verdade, é para levar o povo à consciência de que precisamos uns dos outros, trabalhar juntos. Precisamos. Não é? E quando a gente tem a mesma visão, aí que a coisa flui. Porque chegamos à mesma visão pela graça do Senhor. Ninguém chegou sozinho e nem por seus méritos próprios. Se hoje Igor tem um ministério desenvolvido, é pela graça do Senhor. Não fui só eu que ajudei Igor. Tem o pastor dele, tem outros pastores, ok? O pastor Pedro começou comigo, mas se desenvolveu a partir disso. Então,
é uma somatória de homens que se ajudam em prol de um bem comum, que é levar o evangelho do reino na pureza, na santidade, sem cobrar. É muito importante dizer que nós não temos nada a ver com o mercantilismo evangélico. Nós somos absolutamente contrários a isso. Fazemos seminário dos custos da igreja, damos apostilo de graça, damos alimentação, o lanche de graça aqui na nossa local, e fazemos esse ministério de evangelismo presencial nas praças também, aqui na minha igreja local. Temos um trabalho de assistência social com moradores de rua toda segunda-feira aqui na igreja local. Levamos prato de comida para 40 pessoas toda segunda-feira, há 5 anos já. Então, é um conjunto de obras, né? Acho que todas elas convergem numa única coisa: obedecer a Jesus, amar o seu semelhante, amar o próximo, servir a Deus com amor. Só isso. Nossa. Okay? Estamos juntos para isso. Que história, pastor. Estamos literalmente juntos. Eu acho que as pessoas precisam um pouco meditar de que o evangelho de Deus ele é tão simples que ele alcança qualquer pessoa, em qualquer nível. E o evangelho ele não vai medir pobreza, riqueza, nível social, nada. O alcance bandido, nada, nada, drogado, é capaz de transformar qualquer um, entende? E a conversão verdadeira, por tudo que a gente está vendo aqui, primeiramente, tá? Precisa haver mudança. Se você se pergunta, será que eu sou salvo ou não? Eu vou na igreja, eu cumpro os meus deveres. Isso é muito mais do que cumprir dever. Muito mais. Você vai muito mais além. É viver, é transparecer. Isso. É transparecer 24 horas, é respirar pelo evangelho. Isso. É ter uma mudança significativa. Olhar com olhos de santidade para Deus. Olhos de santidade. Olhos de Deus. Isso é fruto. É o fruto. É transparecer os frutos do Espírito, né? Isso aí, amor. Pastor, somos muito gratos aqui. Estou muito grato pelo teu testemunho. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entender um pouco, né? Sabemos que teria muita mais coisa para contar, né, pastor? Mas é um pouquinho dessa história. O convite está feito para voltar quando quiser. Amém. Participar com a gente aí do podcast também, né? Eu ainda vou participar. Vai participar quando chegar aí nas... mais confortável. Eu já sei quais são. O assunto que eu sou mais confortável é o milênio. Eu amo falar do milênio. Vamos falar do milênio junto, então. Vou chegar lá no milênio, você me convida aí que eu ajudo. Com certeza. Com as minhas experiências, com aquilo que Deus já me deu ao longo desses 20 e tantos anos com a revelação. Eu sou muito grato a Deus, porque hoje posso ver você, Wagner, posso ver os meus irmãos todos na internet. Eu sou de um tempo antes da internet, né? Sou mais cascudo, mais antigo. Sou mais antigo. Vocês estão fazendo um trabalho excelente, excepcional. O que a gente alcança presencial é pequeno comparado com o que pode alcançar na rede, milhares de pessoas. Tudo bem, mas é interessante nós voltar um pouquinho no que o pastor falou aí 3, 4, 5 minutos atrás. Não existe substituição, tá? O que eu estou fazendo aqui é um complemento que pode ajudar para te encaminhar. Procure uma instituição que seja coerente, que seja correta, para frequentar, para não deixar a chama apagar. Exatamente. Que você não seja um papa-sermão ou papa-vídeo de internet. A gente está tentando gerar em você uma mudança. Estamos falando de conversão aqui, para que você consiga experimentar na sua vida os frutos da mudança, da conversão que você vivenciou. Exatamente. Não se abre mão da convivência com os irmãos. É corpo. Exatamente. Não se abre mão disso. Esse ministério na internet ajuda a tocar os corações. É um evangelismo, praticamente. Um evangelismo. Mas não existem discípulos virtuais. Não. Discipulado é andar junto. Jesus deitava com os discípulos, comia com os discípulos, provavelmente ria com eles, brigava com eles. É convivência. Convivência. Tem que estar junto. Exatamente. Discipulado pela internet virtual não funciona. É impessoal. Exatamente.
precisamos estar juntos. E você tem que me aturar e eu tenho que me aturar. E assim nós vamos. E assim nós vamos, porque depois pelo milênio afora e pela eternidade afora. Você tem que me aturar desde já. Entendeu? Você não pode se... não gosto de andar com fulano, não gosto de ciclano. Não é assim. É do Senhor, você vai ficar com ele para sempre, querido. Atura. Atura, começa a aturar agora. Amém. Pastor. Ama e suplanta todas as dificuldades, porque Sim. sempre. Para sempre. Pastor, muito obrigado. Amém, tá? Obrigado de coração. Acredito que somou muito. Acho que o pessoal tá deslumbrado. Eu estou deslumbrado com essa história. E você de casa. Se você tem uma história que você gostaria de compartilhar com a gente, aqui está o convite que você venha participar. Primeiramente, né? Mande para mim a sua história lá para o meu Instagram, @canal Remanescente. Vai lá no direct, manda para mim uma mensagem. Se a sua mensagem for impactar outra pessoa, que você tenha uma história de vida, que seja aí 10% da do pastor Damásio, por favor, escreve para a gente vai ficar muito satisfeito. Ou não, eu não tenho, mas eu conheço uma pessoa que tem uma história. Traz para nós. Porque o que a gente está trazendo aqui nestes episódios são conversões, histórias de vidas para edificar corações. Pastor Damásio, que Deus te abençoe. Amém, que Deus te ilumine, continue nessa jornada. Dia eu quero te encontrar para te dar um abraço aí, para que a gente possa confraternizar, congregar junto, e já sabemos que muito em breve estaremos juntos na glória. Ou não é verdade? Saiba Se que Deus quiser. Orando, eu oro por muita gente. Eu tenho um ministério de intercessão por muitos homens de Deus espalhados por aí. Você faz parte. Pastor, amém. Por favor, me inclua nas suas orações. Eu vou incluir na minha lista. Já vi. Então, eu vou me incluir na sua lista. Quer dizer, eu já estou incluindo na sua. Eu vou te incluir na minha também, tá bom? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na paz do Senhor. Não se inscreva aqui, né? De se inscrever no canal, deixar o like para que esse vídeo ganhe mais alcance. E até o próximo episódio. Deus abençoe.